Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 32ª lista dirigida. Se você quiser ter acesso a essa lista, é muito fácil. Tem um link aqui na descrição do vídeo, só entrar lá, baixar essa lista e todas as listas que você julgar que são necessárias para a sua preparação. Para essa lista de hoje, eu elaborei 3 questões bem do jeitinho que o Enem gosta de cobrar, tá? Uma questão sobre modelagem, que é aquela ideia de você pegar uma situação-problema e, a partir da situação-problema, descobrir qual é a função que está regendo aquela situação-problema. Uma questão para analisar os coeficientes de uma função do segundo grau. E, para fechar, uma questão para a gente fazer cálculo de volume usando a ideia de cilindro circular reto. Então, tá imperdível, tudo do jeitinho que pode aparecer na prova do Enem. Então, já se inscreve aí no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar consideravelmente sua nota. Vamos ver essa resolução, então. Uma gráfica está ofertando uma vaga de vendedor. As condições são as seguintes: cada vendedor tem que atingir a meta de R$50 mil em vendas mensais e o salário é de R$ 2.400 mais 3% de comissão sobre o que cada vendedor vender acima da meta estipulada pela empresa. Seja S o salário de um vendedor e V maior que 50 mil, o total em real vendido por esse funcionário no mês em questão. A relação que expressa o valor de S em função de V é... Então, aqui, gente, é claramente uma questão de modelagem. O que é uma questão de modelagem? É justamente quando ele te dá uma situação-problema e, a partir da situação-problema, ele pede para que você consiga descobrir qual é a função que está associada a essa situação-problema. O Enem adora cobrar questões de modelagem e já cobrou dos mais variados tipos que você puder pensar. Já teve questão fácil, questão média, questão muito fácil, questão difícil, questão muito difícil, questão impossível. O Enem já cobrou todos os níveis de questão de modelagem que você puder pensar aí. Você, então, tem que saber fazer modelagem. E a ideia é relativamente simples, é você tentar se colocar na situação e, a partir daí, pensar como é que a gente faz para resolver. Tem que tomar cuidado com as pegadinhas mais comuns. O que seria uma pegadinha super comum? O aluno pensar assim: Ju, tá fácil. São R$ 2.400 de salário, mais 3% de comissão. Então, já sei, o salário desse vendedor vai ser R$ 2.400 mais 3% sobre o que ele vender. Se eu desenvolver isso aqui, o salário vai ser R$ 2.400 mais 0,03, né? Porque 3% é 0,03V. Só que está errado. Por que está errado? Porque aqui você está dando 3% de comissão sobre tudo que o vendedor vender. E não é assim. Repara, eles têm uma meta. Eles precisam vender R$50 mil. Eles só vão ganhar comissão se eles ultrapassarem esses R$50 mil. E o detalhe, eles só ganham comissão sobre o valor que ultrapassar R$50 mil. Então, por exemplo, imagina que um vendedor aí venda R$51 mil. Entenda a ideia. Os primeiros R$50 mil estão dentro da meta estipulada pela empresa. Por isso aqui ele não vai ganhar nada de comissão, já está incluso lá nos R$ 2.400 que ele vai receber. Ele vai receber comissão só sobre os R$1.000, que foi o que ficou acima da média. Então ele vai ganhar 3% de R$1.000. Esse era o detalhe da questão. Ju, mas como é que eu vou fazer isso? Então, para a gente resolver um problema desse, você vai ter que pensar justamente nessa ideia. Aqui eu dei um exemplo com 51 mil, mas poderia ser qualquer exemplo acima de 50 mil. Então, você tem que pensar, o que é o que está acima da meta? O que está acima da meta é o total que ele vendeu, menos a meta. Se eu faço R$51 mil menos R$50 mil, vai dar os R$1.000. Só que é lógico, né? Quando você tem um valor, não tem necessidade de você fazer isso. O detalhe que a gente tem, ele chamou aqui de V o valor total que ele vendeu. Então, vê se você consegue entender a lógica. V é o total vendido. Desse total vendido, R$50 mil faz parte da meta. Então, isso aqui é a meta estipulada. O que ultrapassar é o que vai ser comissionado. Ou seja, o que ultrapassou? É o total, no caso V,
menos 50 mil reais. Então, isso aqui é o valor sobre o qual ele vai receber a comissão. Então, aqui ó, ele vai receber 3% desse valor. Agora, a gente consegue montar a nossa função. Dá uma olhada. O que vai ser o salário desse vendedor? Ele vai ganhar R$ 2.400 mais 3% do que ultrapassou a meta. No caso, V menos 50 mil. Só que aí você deve estar pensando, Ju, mas não tem essa resposta. Então, é porque a gente vai ter que desenvolver. Dá uma olhada, o que vai ser o salário? Vai ser R$ 2.400 mais 3% de V. Lembra, 3% é 3 sobre 100. Então, vou colocar direto, vai ser 0,03V. Depois, 3% de 50 mil. Vamos fazer essa conta num cantinho aqui, ó. 3% de 50 mil. Ju, posso fazer essa conta de cabeça? Claro que pode, mas eu vou fazer assim, ó. 2 zeros aqui, corta com 2 zeros de cá. 3 vezes 500 vai dar 1.500. Voltando aqui, ó, cuidado, tá? Tem um sinal de menos, então vai ser menos R$ 1.500. E aí, observa, o que vai ser o salário? Dá para juntar alguma coisa aqui, ó. 2.400 menos 1.500 vai dar R$ 900. Então, vai ficar R$ 900 mais 0,03V. Resposta correta, letra D. Então, muito cuidado, tá? Só que aí alguém pode olhar e falar assim, Ju, para mim não faz sentido. Porque, sei lá, imagina que é o primeiro mês do cara e ele não vendeu nada. Ele não vai ganhar R$ 900. Entenda, aqui é uma situação em que a pessoa em questão vendeu mais do que 50 mil reais. Na prática, gente, isso aqui é uma função que a gente fala que é uma função definida por mais de uma sentença. Ju, o que seria isso? Vou te mostrar. Olha, se a gente quisesse pensar no gráfico dessa função, seria uma coisa mais ou menos desse jeito, ó. Aqui eu vou colocar o salário dele. Ah, Ju, por que o salário está no eixo Y? Porque eu estou escrevendo o salário em função das vendas. Então, o salário é a nossa variável dependente e as vendas aqui, ó, são a nossa variável livre. O que acontece? Como é que é o salário desse cara? Depende. Se ele vende de 0 até 50 mil, o salário dele vai ser constante. Então, tenta imaginar a ideia aqui, ó. De 0 até 50 mil, o salário desse funcionário vai ser de R$ 2.400. Agora, se por acaso ele vender acima da meta, aí o salário dele começa a crescer. E cresce quanto? 3% sobre o que ele vendeu a mais do que a meta. E aí ficaria uma coisa mais ou menos desse jeito que está aqui, ó. Lembrando, tá? Isso aqui é só um esboço, mas eu preciso que você entenda. Isso aqui é uma função definida por mais de uma sentença. Para quem vende entre 0 e 50 mil, o salário é constante, igual a 2.400. Quem vende acima de 50 mil, o salário passa a ser regido por essa lei de formação que está aqui. Ah, Ju, mas então por que você pensou só na segunda parte? Porque foi o enunciado que me contou, ó. Ele me contou que o vendedor em questão vendeu mais do que 50 mil reais. Então, vai ser regido por essa função que está aqui, que é uma função do primeiro grau. Espero que você tenha entendido. O Enem já cobrou essa pegadinha algumas vezes, então toma bastante cuidado para você não ser induzido ao erro. Bora dar uma olhada agora na segunda questão. Mas, ó, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu te garanto que essa lista vai valer a pena. Vamos dar uma olhadinha na segunda agora. O gráfico a seguir representa a altura de uma pedra que foi lançada verticalmente para cima e que, ao atingir sua altura máxima, inicia um movimento de queda livre. A lei de formação da função é dada por y igual a ax2 mais bx mais c, sendo delta o discriminante da função. Um estudante, ao analisar o gráfico, descobriu corretamente que... Então, repara, gente, é a típica questão que vai te pedir para analisar o sinal do A, do B, do C e do delta. Ah, Ju, mas como é que a gente faz isso? Então, cada um tem um significado e agora eu vou deixar bem claro qual que é cada um deles, tá? Mas se você tiver dúvidas a respeito disso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um link com uma aula na qual eu explico detalhadamente como é que funcionam os coeficientes de uma função do segundo grau, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai ter que pensar aqui? Repare, isso aqui é uma parábola, né?
Tanto que isso aqui é uma função do segundo grau. Ah, Ju, mas eu tô achando meio estranho, porque parece que a parábola tá faltando um pedaço. Ô, gente, tá faltando um pedaço aqui por um simples motivo, né? Aqui a gente está lidando com uma situação que envolve tempo, então não faz sentido a gente pensar nessa parte, porque seria um tempo negativo. Mas entenda, matematicamente falando, a gente tem essa parte aqui da parábola. Essa parábola vai continuar aqui indefinidamente e vai continuar para cá indefinidamente, tá? Pensando na ideia da parábola. Beleza, mas ele quer saber o sinal do A, do B, do C e do delta. Vamos começar, então. O A, ele fala sobre a concavidade da parábola. Ele está querendo saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, tem uma parábola com concavidade voltada para baixo. Sempre que a concavidade for voltada para baixo, é porque o seu A é negativo. Ah, Ju, por que isso? Eu nunca entendo o motivo disso. Então, não dá para te explicar muito bem o porquê disso, porque, na verdade, tem a ver com a segunda derivada da função. Como pensando no ensino médio a gente não fala sobre isso, eu preciso que você guarde. Concavidade voltada para baixo, A negativo. Concavidade voltada para cima, A positivo. Só com isso já dá para eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a letra B, que fala que o A é positivo, a letra D, que fala que o A é positivo, e a letra E, que também fala que o A é positivo. Vamos ficar na dúvida aqui entre a letra A e a letra C. Dependendo do que você conseguir descobrir, você já vai conseguir marcar a sua resposta, tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o B. Repara, ó, o B já vai desempatar a parada aqui. Se você descobrir o sinal do B, você já resolveu a sua questão. Vamos falar primeiro sobre o C, tá? Porque é lógico, nosso objetivo é resolver a questão, mas eu quero te relembrar aí algumas coisas, tá? Então, o que que acontece? O C, ele representa onde a função corta o eixo Y. E aí, observa, está cortando o eixo Y aqui. Só de saber que está cortando o eixo Y aqui, como corta acima do eixo X, significa que o Y é positivo. Se cortasse abaixo do eixo X, o Y seria negativo. Então, como corta aqui, eu já sei que o C vai ser positivo. Entenda, para a questão, isso aqui já seria suficiente para a gente marcar a nossa resposta. Mas eu quero olhar um por um. Ah, Ju, mas por que você falou do C primeiro e depois do B? Então, porque o C, ele representa onde a função corta o eixo Y. Já o B, ele representa como corta o eixo Y. Como é que funciona isso? Repara, toda parábola vai ter aqui o seu vértice. O vértice, galera, é o ponto mais importante da nossa parábola. Um dos motivos para isso é porque é no vértice que a parábola muda o comportamento dela. Lembra, a gente sempre vai olhar o gráfico da esquerda para a direita. Se você olhar antes do vértice, a parábola aqui vai ser crescente, a função é crescente. Depois do vértice, ó, a função está descendo aqui, está diminuindo o valor, então ela vai ser decrescente. Então, observa, antes do vértice é crescente, depois do vértice vai ser decrescente. Se você observar, você vai ver que a função corta o eixo Y na parte em que ela é crescente. Se ela corta na parte em que é crescente, é porque o seu B vai ser positivo. Ah, Ju, não entendi. São três possibilidades, tá? Por exemplo, o eixo Y, que aqui no caso é a altura, poderia estar aqui. Mas ele poderia estar de cá, ó. Entende? Se o eixo Y, se a altura estivesse aqui, observa, ia cortar na parte decrescente. Se cortasse na parte decrescente, significaria que o B seria negativo. Mas não é isso que acontece nesse caso. E podia também coincidir com o eixo de simetria. Aí não ia cortar nem na parte crescente, nem na parte decrescente, ia ser bem no vértice. E aí o seu B seria 0. Como eu falei, se você tem dúvidas em relação a isso, dá uma olhadinha na aula que está aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a pensar bem melhor nessa ideia dos coeficientes, tá? Como eu falei, a gente já conseguiria marcar a resposta aqui há muito tempo. E na prova, você marca a resposta e vai para a próxima. Mas vamos ver o último elemento que ele está pedindo. O último elemento é o delta, que é conhecido como discriminante da função. O delta fala sobre a natureza das raízes. Se a sua função vai ter duas raízes reais diferentes, se vão ser duas raízes reais iguais, ou se a sua função não vai ter raízes reais. Dá uma olhada, ó. Aqui tem duas raízes reais e distintas, ó. X' e X duas linhas. Aí eu sei que alguém vai falar assim, Ju, não concordo, porque não tem essa raiz. Gente, não tem porque o gráfico começa no 0, mas se eu pensar na função como um todo, vai ter duas raízes. E se vai ter duas raízes, é porque o delta é positivo. E aí está resolvido, ó. Vamos conferir. O A é negativo,
o B é positivo, o C também é positivo e o delta também vai ser positivo. A resposta correta vai ser letra A. A menor que zero, B maior que zero, C maior que zero e delta maior que zero. Questão tranquilinha, só para você analisar os coeficientes. Então não deixa de olhar a aulinha que está disponível aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada na terceira e última questão, que é de geometria. A comissão de formatura do terceiro ano do Colégio Diamante quer comprar canecas que serão distribuídas no baile de formatura. Ao pesquisarem sobre possíveis modelos, os integrantes da comissão encontraram 2 modelos de canecas que estão representados na figura a seguir. Ao analisar os modelos, os alunos descobriram que a diferença entre as capacidades das 2 canecas em mililitro é... Então, dá uma olhada, ó, são 2 modelos de caneca, né, que você está vendo no interior dessas canecas. E aí eu quero saber qual que é a diferença entre os volumes dessas 2 canecas. Como é que nós vamos fazer para descobrir isso? A gente vai ter que descobrir qual que é o volume da caneca 1, qual que é o volume da caneca 2 e depois fazer a diferença, né? Como é que a gente faz isso? Para quem não se lembra, volume de cilindro, você faz área da base vezes a altura. Então, para descobrir o volume, eu vou precisar descobrir quanto que vale a área da base e quanto que vale a altura. Repara, a base aqui, ó, dessa primeira caneca, isso aqui é um cilindro circular reto, ó, repara, a aresta lateral é perpendicular aqui à base, né? Então, isso aqui é um cilindro reto e eu quero descobrir quanto que vale a área da base. Como o raio aqui é 4, vai ficar bem fácil descobrir a área da base. A nossa dificuldade vai ser na hora de descobrir a altura, porque a gente vai precisar da altura. Vou chamar essa altura aqui de altura 1. Como é que nós vamos fazer para descobrir isso? Observa, ele me deu o raio e me deu esse segmento que está aqui. Então, lá dentro, ó, eu formei um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a gente pode, por exemplo, usar o teorema de Pitágoras para ver quanto que vai dar a nossa altura 1. Ah, Ju, mas dá uma certa preguiça, olha que número horroroso. Gente, provavelmente esse número aqui é feio para que essa resposta aqui seja mais bonitinha, tá? Vamos lá, então. Dá uma olhada. Lembra aí do teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais H1 ao quadrado. Esse quadrado, ele vem tanto para o 2 quanto para o raiz de 53. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 53 ao quadrado é 53. E isso vai ser igual a 16 mais H1 ao quadrado. 4 vezes 53 vai dar 212. Então, 212 menos 16 vai ser igual a H1 ao quadrado. 212 menos 16 vai dar 196, é igual a H1 ao quadrado. O que vai ser a altura 1? Vai ser raiz quadrada de 196. E raiz quadrada de 196 é 14. Ju, e se eu não lembrar que raiz quadrada de 196 é 14? Você pode vir aqui e fatorar. Ó. 196 por 2 vai dar 98, por 2 vai dar 49, por 7 vai dar 7 e por 7 vai dar 1. Então, raiz quadrada de 196 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O 2 sai da raiz, o 7 também, então vai dar 14. Pronto, acabei de descobrir que essa altura aqui vale 14. Já vou calcular o volume dessa caneca 1. O que vai ser o volume V1? Vai ser área da base, π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 14. Então, o volume V1 vai ser 16π vezes 14. Faz aí num cantinho qualquer. 16 vezes 14. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 4. 12 vai 1, 2. Então, esse volume V1 vai ser 224π. Guarda essa resposta aí. O que eu preciso agora? Agora eu preciso calcular o volume da caneca 2. Repara, aqui é diferente, tá? Aqui eu te dei a altura da caneca, no caso aqui 12, e eu te dei esse segmento. Eu vou precisar agora descobrir quanto que vale o raio.
esse triângulo, gente, é um triângulo pitagórico. Não é um triângulo pitagórico 3, 4, 5, mas é um triângulo pitagórico que é bem famoso também. É o 5, 12 e 13. Então, esse raio aqui vai ser 5. Ah, Ju, nunca que eu ia pensar nisso. Não tem problema. Você vem aqui, chama aqui de R2 e faz o teorema de Pitágoras. Confere. 13 ao quadrado vai ser igual a R2 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, 169 vai ser igual ao raio da caneca 2 ao quadrado mais 144. Passa para cá, vou fazer direto, tá? 169 menos 144 vai dar 25. 25 é igual ao raio 2 ao quadrado. O que vai ser esse raio 2? Vai ser raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Ah, Ju, eu lembrei direto que era um triângulo pitagórico. Estou bem acostumado com esse triângulo. Ótimo. Mas se você não lembrar, tinha como você resolver, tá? Agora é terminar aqui. O que vai ser o volume V2? O volume V2 vai ser área da base, π vezes 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, o volume 1 vai ser igual a 25π vezes 12. Faz aí no cantinho. 25 vezes 12 vai dar 300, né? Ó, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 0, 10, vai 1, 3. Então, o que vai ser o volume? Vai ser 300π. Acabou? Ainda não. Por que não acabou? Porque ele quer a diferença. Repara, um volume aqui deu 300π. O outro volume deu 224π. Ele quer a diferença, né? Se ele quer a diferença, eu vou fazer 300 menos 224. Então, faz aqui, ó, 300π menos 224π. 300 menos 224 vai dar 76, só que vai ser 76π. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que me garante que essa resposta vai estar em ml? Porque eu vi aqui, ó, que estava em ml, minha preocupação era essa. Então, aqui, gente, como todas as medidas estão em centímetros, a resposta aqui fica em centímetro cúbico. Aqui também é centímetro cúbico. Nesse caso, também vai ser centímetro cúbico. E aí eu não sei se você se recorda, mas se você não se lembra disso, anota aí, ó. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, onde tem centímetro cúbico, eu posso simplesmente colocar ml. Então, a minha diferença automaticamente estará em mililitro. E aí, está resolvida essa questão. Resposta correta, letra D. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui nos comentários de qualquer questão, tá? Da questão de modelagem, da questão de análise dos coeficientes, dessa aqui, qualquer uma. Deixa sua dúvida aqui que eu volto para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, que eu tenho certeza que até chegar a prova do Enem, eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a economizar tempo e aumentar sua nota na prova. Um abraço e até a próxima resolução.